Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar sobre a possível recessão que está aí, neste caso, que irá acontecer brevemente em Portugal. Não perca, já a seguir. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Um sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, eu vou pedir por favor cliquem no botão subscrever que está aqui em baixo para poderem então ajudar o projeto e fazerem com que o mesmo chegue até mais pessoas. Eu aqui falo numa ótica pessoal de investimentos e de educação financeira na realidade portuguesa. E agora é isso que vamos falar da realidade portuguesa e de uma possível recessão que está a caminho. Tudo indica que isso irá acontecer, salvo certos especialistas, e por isso eu gostaria hoje de podermos ter aqui alguma atenção na história. Vamos partilhar neste vídeo aqui algumas considerações e também algumas dicas para podermos ultrapassar este período mais conturbado. Portanto, vamos passar já para o meu computador. Pois bem, já estamos aqui então no meu computador. Como vocês podem ver, estou no site da Bloomberg, que é uma das principais cadeias televisivas e também jornalísticas da Wall Street e do mundo financeiro nos Estados Unidos. E algo muito interessante que saiu recentemente, Wall Street diz que uma recessão já está chegando, consumidores dizem que já está aqui, os compradores estão sendo pressionados e o dinheiro está desaparecendo rapidamente, o que significa neste momento, tendo em conta esta informação aqui da Bloomberg, que está traduzida pelo Google Translator e que aparece então em português no Brasil, aparece neste momento a informação de que já se está a sentir que os negócios estão a ter dificuldades e que o dinheiro já não está aqui a entrar nas empresas. Isto depois tem as suas devidas consequências, infelizmente, que vão gerar aqui outras questões difíceis em outras áreas, nomeadamente impactar, obviamente, tudo o resto e aquilo vai acabar por chegar então a nós e às nossas famílias. E por isso, neste momento, é importante vocês verificarem aqui. Esta fotografia é do Reino Unido, não é dos Estados Unidos, portanto já se sente também no Reino Unido, que é muito mais perto que os Estados Unidos, e desenganem-se quem acha que efetivamente não chega a Portugal. Vai chegar a Portugal e normalmente chega em esteroides. Nós não temos uma economia que está bem preparada para este tipo de dificuldades financeiras. Pelo contrário, temos uma economia que não é tão competitiva, não costumamos estar bem preparados e isso viu-se na última crise financeira e por isso temos que ver o que é que vai acontecer em Portugal, o impacto que isso vai ter agora também no nosso país. Relativamente à parte dos despedimentos, aqui está uma recente notícia, do dia 6 de julho de 2022, onde o despedimento chega às tecnológicas. Já sabemos que foram das empresas mais afetadas neste momento, nomeadamente na Bolsa, com esta queda de preços, nomeadamente aqui a Remote vai dispensar 100 pessoas, uma startup que tinha então aqui um português e um holandês e como fundadores e infelizmente já começa a haver aqui, tendo em conta à luz da atual incerteza económica, despedimentos. Quando se referem a incerteza económica, estão a falar daquilo que eu já mencionei previamente. Nós, neste caso, temos então o aumento da inflação como consequência daquilo que aconteceu com a pandemia, com o confinamento e com a diminuição da produção e que agora os preços acabam por estar mais caros, tendo em conta também a procura. Relativamente a isso, ao aumento das taxas de juros por parte da Fed americana e por parte do Banco Central Europeu, essas consequências impactam nomeadamente o acesso ao financiamento, ao investimento, aos nossos empréstimos, aos nossos retornos nos investimentos, portanto acaba por impactar de toda a forma. Relativamente, para um lado, é bom os investidores, como podemos ver aqui recentemente nos certificados do Tesouro, a terem aqui um aumento do prémio da taxa, neste caso a rentabilidade associada, tendo em conta estas situações. Por outro lado, o dinheiro torna-se mais caro e existe uma dificuldade nos financiarmos com o aumento então das taxas de juro por parte dos bancos. Relativamente também à guerra Ucrânia e Rússia, já sabemos que isto impacta a Europa e vemos agora neste momento o dólar a ficar mais forte em relação ao euro, está-se a aproximar quase numa paridade, então acaba por ser algo que já não acontecia há algumas décadas e por isso vemos a nossa moeda a enfraquecer, vemos também aqui certas exportações de algumas commodities, de algumas matérias-primas que eram importantes também para a Europa, como o gás natural e afins, acaba por ser muito mais difícil com esta situação com a Rússia, inclusive também o trigo com a Ucrânia, e portanto estamos aqui neste momento com muitas dificuldades que estão a culminar, digamos assim, naquilo que é uma possível recessão no futuro. Porém, nem todas as pessoas concordam com esta ideia, e nós temos que ouvir sempre os analistas financeiros que concordam com a ideia e que não concordam, e acho que seria importante para nos mantermos cultos e nos mantermos atualizados, ver sempre ambas as partes. Portanto, aqui nesta situação temos petróleo e mantém a queda, mas há quem considere manifestamente exagerados os receios de recessão.
Aqui temos um analista suíço do UBS a dizer que, efetivamente, Giovanni Staunovo, no entender dele, de facto, os fundamentais específicos do petróleo continuam a apontar, neste caso, para um mercado apertado, com a oferta a não acompanhar o aumento da procura, numa altura em que a driving season está em força, né? Está tudo a procurar, e por isso o UBS, o Banco Suíço, reitera as suas previsões para os preços. Estimam que vai subir, quando normalmente acaba por haver aqui, caso exista uma queda do preço do petróleo, ter efetivamente aqui então consequências em relação a uma possível recessão. Porém, para quem teve aulas de economia e conhece este gráfico, sabe o que está a acontecer. Para quem não tem ideia de que isto é importante que saiba que isto é então um ciclo económico que estamos neste momento a viver. E estes ciclos económicos fazem parte da história financeira e repetem-se, e por isso neste momento nem tudo o que sobe poderia manter-se assim, os preços estavam e estão ainda impraticáveis em alguns ativos e na economia, e por isso neste momento a atividade económica está aqui deste lado, o tempo em relação aos anos, por exemplo, está aqui em baixo, e nós podemos ver que vivemos um período de expansão recentemente, no qual atingiram máximos históricos, por exemplo, na Bolsa de Valores e afins, portanto o auge, e de seguida começa então o ciclo de recessão, e depois o fundo da recessão é designado por depressão, que é quando a situação económica está mais fragilizada, é um momento pior, digamos assim, e depois dá-se novamente a recuperação e volta ao novo ciclo económico, começando então com a expansão, auge e depois novamente a situação de recessão. E eu acredito que neste momento nós já estamos na recessão, já estamos a começar a caminhar aqui para a depressão, e vai haver efetivamente em Portugal este ciclo económico, faz sentido que aconteça, desengane-se quem acha que isto poderá ser minimizado, porque tudo o que está a apontar neste momento acaba por dar razão à história, e contando com esses fatores, obviamente eu não tenho uma bola de cristal, ninguém tem, e quem me dera a mim que isso não acontecesse, significa que nós iríamos apenas passar por um período apenas mais volátil, mas acredito que efetivamente haja aqui, eventualmente, se não for no próximo ano, se calhar daqui a 2 anos, um período que nós podemos designar de depressão financeira. Claro que fica sempre à vossa consideração, eu apenas dou aqui a minha opinião, que vale o que vale, e que efetivamente vou acompanhando os mercados, com orientação aqui relativamente à parte económica. Contudo, as crises sempre aconteceram e vão sempre acontecer, e algumas delas eu queria recordar, e aqui no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem um infográfico muito interessante, vocês conseguem saber o que é que aconteceu em Portugal, os impactos que existiram com as crises financeiras. Então, inicialmente tivemos em 83, 84, uma crise ligada com o petróleo, com o aumento do preço do petróleo. Resumindo, houve uma crise política no Irão, que levou aqui a um choque na economia global. O preço do barril estava a 15,5 dólares e passou para 38,9. Depois houve aqui uma série de economias a tentar aqui atenuar o aumento dos preços, e com o instrumento clássico subiram as taxas de juros, algo que está a acontecer agora, portanto é importante perceber o que é que aconteceu antes para perceber o que é que se passa hoje. Na altura o desemprego subiu, o investimento caiu, o que poderá também acontecer, e isto depois acabou por impactar, obviamente, o nosso país também nesta data. Isto começou em 1979, passou então a União Europeia, neste caso a Comunidade Económica Europeia, a CE da altura, em 80, e nós depois tivemos aqui o pior período em 83, 84. As coisas demoram a chegar cá, mas depois quando chegam, como eu disse, são bem piores. A crise que veio de fora, tivemos aqui então, neste caso, o crescimento da economia, digamos assim, depois da entrada de Portugal na CE em 86, tivemos efetivamente uma tendência que seria interrompida por uma recessão em 92, 93, também se passou pela parte da invasão do Kuwait pelo Iraque, levando depois também uma intervenção, a primeira guerra do Golfo. Entretanto também voltou a subir o preço do petróleo, e a recessão nos Estados Unidos também acabou por acontecer. Entretanto, os Estados Unidos acabaram por se tornar autossuficientes no que se trata a petróleo, talvez porque aprenderam também um pouco com a história. De qualquer das maneiras, depois em 2002 nós tivemos então a entrada no euro, e tivemos aqui também algumas dificuldades em relação, obviamente, à inflação, à dívida, o déficit. Acabou aqui também por nos complicar o período de 2002, 2003 em relação então à moeda. Relativamente a 2008, 2009, todos conhecemos, ou pelo menos a mais conhecida, foi então uma filha da crise financeira internacional. Neste caso foi em 2008, 2007, 2008 os mercados então caíram, nós começamos a ser impactados, mas o pior até nem foi o início, digamos aqui, da crise do subprime nos Estados Unidos, foi sim 2010, 2013, que para mim foi o pior, e aqui está, a mais longa e severa das crises que nós ultrapassamos.
que teve então a ver com os encargos com juros que se tornaram insuportáveis. E novamente, a voltar aqui a falar em relação ao aumento da taxa de juros e àquilo que efetivamente fez com que depois fosse muito difícil nós estarmos, e tivemos então a designada crise financeira com o governo de Passos Coelho, a tentar recuperar o país e claro que não foi fácil e foi então a parte da zona euro, Grécia, também Itália, Irlanda, tivemos aqui efetivamente níveis de dívida pública elevados e privadas também e fraco crescimento económico. Portanto, nós estamos preparados para poder novamente ter este impacto na nossa economia. Mais uma vez, acredito que não estamos à altura para estar a poder ultrapassar este ciclo, minimizando os danos, acredito que também possa ser mais difícil no futuro. E depois agora 2019, 2020, isto impactou obviamente a economia com o confinamento e com este vírus que apareceu e que fez com que toda a vida que nós conhecemos ficasse então do avesso, tendo em conta os novos hábitos, estar em casa e claro a economia ressentiu-se porque tudo fechou. De qualquer das maneiras acho que é muito interessante se vocês passem por este site que eu também vou aproveitar e vou deixar ficar aqui embaixo na descrição para poderem ler melhor estas crises financeiras que tiveram impacto no nosso país, são talvez as principais nos últimos anos e com isso nós temos sempre que pensar como é que nós podemos tentar sair deste período sem perder os nossos rendimentos, sem perder, não vou dizer o nosso estilo de vida, porque normalmente é sempre necessário nós repensarmos para podermos poupar e podermos ser mais contidos nos gastos, mas efetivamente não passarmos por períodos difíceis quando se trata então recessões e depressões. E portanto, neste caso, para as pessoas que neste momento já têm algumas dificuldades, porque soubemos e todos vimos que o mercado imobiliário, principalmente nas grandes cidades, foi levado a preços nunca antes vistos. O livre mercado conseguiu elevar os preços de tal forma que está muito difícil para as pessoas conseguirem adquirir casa e arrendar casa e por isso achei interessante este mecanismo que o nosso governo português então criou. Obviamente é limitado, não existem assim tantas habitações, mas na Zona Norte, por exemplo, Porto, Braga, Viana do Castelo, existe aqui a possibilidade das pessoas também poderem então fazerem aqui a inscrição no arrendamento acessível, que é basicamente ter acesso então a uma habitação com uma renda mais baixa. E isto de facto tem aqui um simulador, vocês podem coloquei mais ou menos um pouco mais que o ordenado mínimo a ser recebido anualmente, portanto em termos de bruto, e se vocês verificarem, temos então aqui, por exemplo, um casal com um filho, e se vocês verificarem então a tipologia máxima seria um T13 e a renda mínima iria dos 263 aos 613, sendo que 613 já seria uma renda muito alta, no ponto de vista de quem tem estes rendimentos já é uma taxa de esforço muito elevada. De qualquer das maneiras é sempre uma forma de poderem então depois registarem a vossa candidatura e esperarem para poder ter um arrendamento mais favorável do que, por exemplo, neste momento alguns preços de mercado que acabam por estar elevados no meu ponto de vista, principalmente nas grandes cidades, que é onde acontece então também este programa. Deixo também aqui uma sugestão para os jovens que querem começar a viver juntos ou os jovens que querem sair de casa e querem ter uma habitação para eles, antes de talvez começar a pensar em comprar, porque os preços neste momento efetivamente estão muito altos, se calhar poderiam começar a arrendar e aproveitar aquilo que neste momento o Estado também nos permite. Para quem tem até, se não me engano, 35 anos pode-se candidatar à porta 65 jovem, que vai abrir, se não me engano, em setembro agora o próximo concurso, são 4 por ano que eles costumam abrir, então vocês podem reunir a documentação e depois submetem em setembro e convém sempre consultar aqui o site para saber os meses ao certo em que o concurso abre e neste caso vocês podem então ter no máximo 35 anos, um dos membros, por exemplo, se for um casal, e podem então ter um contrato de arrendamento no qual recebem, por exemplo, no primeiro ano 50% do valor da renda, que foi aquilo que me aconteceu. Em 2013, a minha primeira casa eu passei para um T0 na cidade do Porto e na altura pagava 220 euros por mês de renda e com o arrendamento jovem fiquei a pagar 110. Claro que foi no ano de 2013, um ano em que já estávamos na depressão, numa crise financeira, contudo, acho que seria importante, se calhar, neste momento, não comprar um imóvel nas cidades que estão neste momento muito quentes em termos de mercado imobiliário, se calhar arrendar e depois aproveitar a possível descida dos preços, neste caso uma correção, se calhar não vão ficar ao preço da chuva como naqueles anos de 2013 e 2014 estavam, mas numa correção depois poderem se calhar fazer um melhor negócio. De qualquer das maneiras, estes são dois tipos de apoios que vocês podem ter, nomeadamente para tentar terem rendas mais acessíveis, inclusive também para quem pensa então em viver sozinho ou viver em casal pela primeira vez, um casal jovem pode então pensar, como eu tive acesso também, à porta 65 Jovem, um programa então aqui, basta virem ao portal da habitação.pt.
Por fim, acho que é importante vocês perceberem que quando nós estamos num período negativo não significa que vamos simplesmente todos agora meter o dinheiro debaixo do colchão. Eu, no meu ponto de vista, acho que vou continuar a investir como tenho feito, de acordo com a minha estratégia. Existe aqui na DeGiro, que é a corretora que eu uso para ter o meu património, uma espécie de academia do investidor que tem lá cerca de 10 lições de investimento para as pessoas terem conhecimento gratuito relativamente aos investimentos e começarem a investir e a perceber mais sobre estes assuntos. Por isso, aconselho a passarem também no site da DeGiro, aqui na Academia do Investidor, e procurar estas lições para saberem mais, de forma gratuita, e também podem ver o documentário que eles fizeram, que está muito interessante. E aquilo que eu vou fazer é, efetivamente, procurar sempre mais rendimento, mais poupança, ser um período que eu sei que vou ser mais contida nos meus gastos, e depois, de seguida, obviamente, pegar nesse valor e investir o mesmo para o longo prazo, por exemplo, em ETFs, que é aquilo que eu tenho feito nestes últimos anos, desde que comecei a investir, e que, efetivamente, vou continuar nos próximos 10, nos próximos 15, porque acho que será a melhor maneira de nós investirmos neste momento, tendo em conta o mercado e estes ciclos que acontecem. Por isso, o link aqui da DeGiro também vai ficar para vocês conhecerem na descrição, basta, se quiserem, inscreverem-se e começarem a criar a vossa conta, para poderem na mesma pensar nestes momentos como momentos de oportunidade, porque quando o mercado está em queda, os produtos financeiros têm um preço mais baixo e depois, numa possível valorização, no momento do ciclo de expansão, nós aí vamos sentir os lucros por termos comprado nestas alturas. Espero que tenham gostado deste vídeo e se gostaram do mesmo, vou pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto para ajudar aqui o projeto. Da minha parte já sabem, eu vejo-vos no próximo vídeo.